Olá, decoradores e decoradoras. Estamos começando mais um podcast. Hoje um dia muito especial, o nosso 10º episódio. É um prazer estar aqui trazendo conteúdo, levando conteúdo para vocês da mais alta qualidade e ajudando você, decorador, sempre a crescer na sua carreira. Hoje a gente está aqui para falar de mais um projeto da Decore, que é aquele Responde Aí a Decore. Quem viu a nossa live sabe do que a gente está falando. Então hoje a gente vai debater um pouco sobre esse projeto aqui. Mas antes disso, eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar sabendo de todas as novidades da Decore. Tá certo, pessoal? Vai subir a vinheta e vai começar mais um Podfest a Decore. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje num dia que para nós é um dia de festa, né? É o 10º episódio do nosso podcast e esse número não vem à toa e a gente está trazendo mais um grande projeto da Decore, que é o Responde Aí a Decore. Quem acompanhou as lives, quem acompanhou o vídeo na quinta-feira, já sabe do que se trata. Então, a gente vai estar falando hoje aqui de mais um auxílio que a Decore lançou para ajudar os decoradores de festa. Para você que tem um empreendimento, para você que tem um pouquinho de dificuldade ou muita dificuldade, esse projeto vem para lhe ajudar a tentar resolver essas dificuldades. E hoje está aqui comigo a Paty, está aqui comigo o Nelson, que vocês já conheceram na live, para a gente debater e falar um pouquinho sobre esse projeto da Decore. Como é que tá, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse projeto, ele foi idealizado pensando única e exclusivamente no público de decoradores. Então, quando sentamos e bolamos esse projeto na época, né, Daniel? Já é um estudo que a gente vem bolando há algum tempo, a gente procurou usar de uma coisa realista. E o que eu quero falar aqui com realidade? É o dia a dia, né? É aquilo que realmente acontece na hora que a gente acorda, desde a hora que a gente vai dormir de novo. São os problemas cotidianos que nós temos, são os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, desde o de um empreendedor, que seja ele só, o decorador ele só, que ele tem uma equipe, ele tem uma estrutura do que ele tem que fazer durante a semana ou naquele dia. Então a gente vai falar hoje aqui de temas interessantes que vão auxiliar. Esse é o objetivo, né? Auxiliar em pequenas dicas, né? Que são assim sinceras, são verídicas e que vão ter uma conexão, né? Porque isso também é a nossa realidade. Exato. Então, quando a gente fala da nossa realidade, a gente começa a se identificar com o público que está do outro lado também. Porque quando a gente olha, tá tudo bonito, mas não é. A gente sabe que não é assim no nosso dia a dia. Então, a gente quer falar exatamente como que é o nosso dia a dia. E com uma linguagem bem prática, né? Uma linguagem que todo mundo possa entender. Entenda, coloquial, que vai ser, assim, útil e agradável para todos. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Exatamente. E o que a gente se propõe hoje é no sentido de encantar vocês e fazer vocês refletirem sobre o negócio de vocês. A gente vai tentar trazer alguns passos práticos para que vocês alcancem o sucesso dentro do negócio de vocês. E o primeiro passo que a gente estava comentando aqui, que é ideal, que vocês precisam estar ligados nisso, é para acordar para a realidade. É para vocês pararem e refletirem, né? O que vocês querem fazer? Porque muitas vezes a gente só pensa o que quer fazer, pensa que deve dar o passo, mas a gente procrastina, a gente deixa para depois. Então, o primeiro passo para o sucesso, para a nossa primeira dica é acorda. Acorda e se mexe, coloca em ação. Eu ainda postei essa semana no meu Instagram uma frasezinha, né? Faça igual o relógio, se mexa, porque não pode ficar parado. A procrastinação é um problema que faz com que o seu sucesso demore um pouco mais. Eu vou usar ainda a linguagem mais popular, a preguiça. Certo? É a preguiça que faz com que a gente se tranque, fique com medo
e vai adiando coisas para depois e para depois. E se você não faz, alguém vai fazer. Exatamente. Pode ter certeza. Alguém vai fazer diferente. E isso não serve só para quem está começando, né? É. Isso não serve para quem está começando, isso serve para qualquer um que está no mercado. Exatamente. E se você não faz, alguém vai é, fazer. E para quem tá lá em cima, principalmente, tem que fazer isso dobrado. Por quê? Porque já chegou no topo. E quando tu chega no topo, tu tem que acelerar muito mais ainda, porque senão as pessoas ao seu redor vão ficando próximos de ti e tu tem que fazer sempre algo novo. Uhum. Então, quando tu tá no topo, tu tem que se reinventar. Uhum. Né? E isso é legal também, porque quando tu chega no topo, tu não pode estagnar. Então, tu tem que estar sempre se reinventando e buscando alternativas do seu cotidiano para que tu se mantenha no topo. Quando a gente conversou sobre isso, quando a gente resolveu lançar esse projeto, né, a gente pensou bastante de que forma que a gente poderia ajudar, né? Eu acho que se for somar o tempo de carreira que cada um tem aqui, o que cada um aqui fez na vida, a gente parou assim, bom, a gente tem bastante conhecimento, né? Imagina se lá atrás alguém tivesse feito isso pela gente. Exatamente. Foi assim que a gente pensou, pá, a gente tem tantos clientes, porque o que a gente quer? A gente quer que a Decore, que os clientes da Decore cada vez prosperem mais. Isso aí. E qual foi a forma que a gente... entregar um produto? Não, o produto é da Decore. Isso é uma outra coisa. Mas de que forma que a gente pode ajudar ele a prosperar? Na gestão do seu negócio. Na gestão do seu negócio. E a gente tem propriedade para isso. E se a gente tivesse lá atrás alguém que tivesse dado essas dicas, com certeza algum dos erros que a gente cometeu, porque a gente cometeu erro, acho que todo mundo comete, algum dos erros que a gente cometeu, a gente não teria cometido. Exato. E é isso que a gente quer fazer aqui. E que eu acho muito legal, eu sou o peixe mais fora d'água dentro da área de decoradores. Mas ontem eu cheguei aqui e o Daniel comentou, Paty, se a gente for procurar no Instagram para impulsionar a palavra decoradores, não chega nesse núcleo. A gente vai ter que chegar em palavras que linkem com decoradores. Uhum. Então, balão, bolos. E aí eu achei incrível essa sacada do Daniel, esse cuidado que ele tem com o público dele, que ele está se propondo a fazer isso. Ele está se propondo a ser esse elo entre vocês, né? Acho que uma coisa legal pra gente comentar aqui também é assim, ó, quando tu faz algo que tu se doa, que tu não quer nada em troca, isso aí gera uma assertividade nesse projeto. Porque qual é o objetivo aqui? Tu não tá vendendo produto. Não. A Decore não tá promovendo aqui seus produtos. Isso ela tem os seus meios de comunicação, ela tem a sua gestão interna aqui. Perfeito. Mas quando tu faz algo que é de coração, que tu quer levar uma mensagem, se tu quer levar um planejamento estratégico, nós estamos falando já de planejamento estratégico. Pô, mas eu sou decorador. Porque se você não planejar o seu negócio, ele também não vai para frente. Independente do tamanho que é, né? Qual é o objetivo da Decore? É que o negócio vá bem, que o seu negócio vai bem. Porque se o seu negócio vai bem, você vai lembrar das pessoas que te auxiliaram naquele momento que você mais precisava. Então, eu achei bem legal essa sacada que e assim, foi criada. Depois da nossa live, e uma coisa que garante que a gente está no caminho certo, Nelson, é o feedback que as pessoas estão passando para a gente. Hoje, o pessoal de vendas estava conversando com algumas clientes e passaram pra gente, abriu meu CNPJ faz 2 semanas e achei fantástico a ideia de vocês, parabéns pela ideia de ajudar a gente, né? E quando a gente fala em ajudar, não é ajudar para comprar na Decore, né? Porque a gente vai estar ajudando a pessoa que faz bolo, a pessoa que faz docinho, ela não vai comprar nada com a Decore, mas a gente vai estar ajudando ela também. Os indiretos, vamos falar não assim. Não é? Porque esse é realmente o propósito. As outras coisas é uma reação em cadeia. É óbvio que a pessoa vai lembrar da Decore, mas tá ajudando alguém no começo, esse é o propósito da gente. Esse canal da Decore, ele vai proporcionar parcerias inteligentes, né? Porque vai ser através daqui, do canal da Decore, eles vão ver, poxa, aquela pessoa faz bolo na minha região. Aquela pessoa trabalha com balão, aquela pessoa trabalha com painel, né? E aí vai começar a fazer parcerias inteligentes. O que eu não sou especialista, eu vou prestar atenção e o nicho que a Decore está fazendo é muito propício para isso. Eu vejo isso com muita inteligência para fazer parcerias, para fazer uma teia brilhante, assim, dentro dessa área de decoradores. Porque quando a gente pensa no empreendedorismo, a gente sabe o quão difícil é empreender no Brasil.
né? A gente não pode mentir e dizer que é fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil, né? Então a pessoa tem que querer muito isso, ela tem que estar disposta para qualquer coisa, não estou falando só para decorador, tá? Agora, tá? Para qualquer coisa que a gente queira, a gente tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa e se dedicar muito, né? Isso já é básico. Agora, o que a gente está disponibilizando aqui é tirar as dúvidas simples, que às vezes como é que faz a precificação? O pessoal da Decore, qual é a dica que vocês dão para a gente precificar o nosso produto? Nós vamos estar aqui dispostos para ajudar. Orçamentos. Tudo. Gestão. Parte de venda. Plano de negócio. Quero ser um decorador. Por onde eu começo? Então, fazer um mapeamento, o esqueleto do que você tem que iniciar, passo a passo, e principalmente, aonde é que você quer chegar. E aí vale a dica, né, do seguinte, para a gente colocar na roda aqui. Analisar. A gente usa a palavra concorrente, né? Mas se tu tirar a palavra concorrente, tu pode olhar quem tá fazendo mais tempo que você, que tá no topo, como um parceiro, né? Então, o que ele fez de diferente que está lá? Então, a gente pode pegar ideias, né? E transformar essa ideia para nossa realidade atual. Porque eu também não posso falar o seguinte, bom, eu tenho pouco planejamento, tenho pouca visão do negócio e quero ser igual o cara em pouco tempo. Esse é o grande erro que acontece das empresas e do empreendedorismo. Na verdade, as dicas que a gente veio dar hoje o primeiro passo é tu sair da procrastinação, sair do só pensar e não agir. E o segundo passo é cada um de vocês ter clareza da onde vocês querem chegar, para onde vocês estão indo. Se eu não tenho clareza para onde eu vou pegar meu carro e vou sair desgovernada. Entendeu? Não sei para onde que eu estou indo. Então, a empresa realmente não vai sair do lugar. Então, a dica hoje, a segunda dica para uma empresa de sucesso, para um decorador de sucesso tenham clareza, reflitam, né? Tenham visão. Não tem problema se vocês definirem que vai continuar sendo uma empresa pequena com faturamento X, mas vocês têm que saber isso. Assim como se vocês tiverem clareza de que a minha empresa vai crescer, vai chegar no faturamento Y, vai ter filiais, o cérebro de vocês vai começar a entender e vai começar a trabalhar nesse sentido. Então, sair da zona de conforto, refletir, decidir com clareza para onde vai e, a partir daí, produzir as causas, ter as metas. Porque se não tiver perseverança, né, se não tiver muita determinação, a gente não vai sair do lugar. Igual o exemplo que a gente estava falando da academia, né, Daniel? Isso é bem interessante, porque assim, nós estamos falando agora do âmbito de entrando assim em empreendedorismo, empreender. E que a gente tem N conceitos, né, do que é empreender, cada um tem uma linguagem, cada autor ou cada pessoa que tem propriedade de falar nisso, existe um conceito do que é empreender. Só que dentro disso, a gente vai lidar com pessoas, né? E isso é um fator importantíssimo para quem vai empreender. Porque às vezes tu pode ter um bom plano de negócio, e falando especificamente para o público de decorador, que é o objetivo desse projeto, né? Então, os decoradores, às vezes, assim, tem que controlar suas emoções, aí tem que fazer um sistema de gestão de emoção, porque tu vai controlar. Se você se controlando melhor, você consegue trabalhar com a sua equipe. Trabalhando com a sua equipe, você consegue fazer com que você faça um orçamento melhor, um preço melhor, um custo do seu negócio. E quando você vai se perdendo essa questão da emoção, de como lidar com a emoção, na realidade você pode colocar tudo a perder ou não fazer bons negócios também pelo fato humano, né? Que isso também, tu vai encontrar pessoas lá que tu vai fechar um negócio, tu tem que saber qual é a pessoa que tu vai conversar, como é que é o comportamento dela, se é uma pessoa muito agressiva. Então, tu analisando o comportamento do teu cliente ou do teu possível cliente, tu também pode sair na frente como vantagem. Porque se tu conhece a outra pessoa para fechar o negócio, o comportamento humano da outra pessoa, fica mais fácil para te viabilizar o fechamento de uma festa, o fechamento de um negócio.
E eu acho que isso é uma coisa importante que nós vamos debater ao longo desse... Se a gente fosse podcast aqui. levantar aqui tudo que a gente quer alcançar, tudo que a gente quer alcançar, não, tudo que a gente quer ajudar, são são muitos, né? Eu vi quando tu falou ali do concorrente, né? De analisar um concorrente. Uma coisa que é muito, muito importante é saber e não se comparar. Tu tens que entender como é que o concorrente trabalha. Mas vamos supor, tu tá começando hoje. Não queira se comparar já com quem tá grande, né? Eles já têm anos de estrada, né? Faça aquilo que está a seu alcance da melhor maneira possível para que um dia você alcance aquele concorrente que você está analisando. Porque às vezes a gente se frustra. Sim. Porque daí tu analisa lá um concorrente, ele é o top, eu quero ser ele, eu não consigo ser. Se fosse assim fácil de ser ele, todo mundo seria. Um dia você vai ser. E é isso que a gente está trazendo aqui. As possibilidades e dando mais chances para que você consiga crescer na carreira. E aí eu posso contribuir isso aí com muitas vezes a gente age pelo impulso, né? Então o que é um impulso? Eu vou começar um negócio, mas eu já quero ser igual ao fornecedor tal, o meu concorrente tal, o meu parceiro tal, e aí tu queima etapas. Te frustra, né? E quando tu vai queimando etapas, o que acontece? A tendência de tu se frustrar também é muito grande. E aí, quando tu se frustra, não quero mais, isso não é para mim. Na realidade, poderia ser para você. Porque se você cometer esses mesmos erros em outro empreendimento, você vai ser a mesma coisa. Exato. Então, às vezes, tu tem que se policiar, você tem que se entender. Por isso que eu sempre procuro usar a palavra planejamento estratégico da sua empresa, né? Ou plano de negócio da tua empresa, porque daí ele vai mapear o passo a passo para que você evite frustrações ao longo do caminho. É o primeiro passo, né? O plano de negócio é o primeiro passo. É entender o teu negócio, independente do tamanho que ele é. Isso aí. É entender meu negócio é esse, beleza. Aonde que eu quero chegar com isso? E para chegar lá, o que eu tenho que fazer? Agora nós vamos, pegar o nosso barquinho, vamos botar aqui no riozinho e nós vamos traçar aonde que a gente quer chegar e o que a gente precisa para chegar lá. E aí coloca meta por meta e vai cumprindo. Tem que ser persistente. Falando naquela linguagem que a gente falou, que a gente ia falar na linguagem fácil, é exatamente isso, galera. Pega o barquinho, põe no riozinho, tá aqui a ilhazinha, é aqui que eu quero chegar. Agora, como que o meu barquinho chega lá? Isso é um plano na base é um plano de negócio. Cara, isso é uma coisa muito legal, porque assim, se você parar para pensar nisso e focar, né? E focar nisso, as atmosferas ao teu lado não vão te desviar do caminho. Mas sabe o que pode acontecer? E onde que faz as pessoas, às vezes, desistirem? Tem pessoas que nem começam, por procrastinar. Tem pessoas que começam e definem, tem clareza. Eu tô no objetivo A, eu vou chegar no B. Quando percebe, ela desviou, ela parou no C. Quando ela parou no C, é só um alerta para dizer, tu já tá mais perto. Continua que tu tá no caminho. Ou redefina sua rota. E o que o ser humano entende nesse momento? Não devia nem ter começado isso. Por que eu fui me meter nisso? Eu vou voltar. Eu vou ficar do jeito que eu estava. Porque o nosso cérebro é o nosso servo fiel. Ou entra no piloto automático. Né? Exatamente. O piloto automático. A gente acostuma o nosso cérebro em determinado padrão. A partir do momento que eu me proponho a expandir, a mudar o padrão de funcionamento, a chegar num objetivo diferente, o meu cérebro vai ficar pedindo confirmação. Paty, tu tem certeza? Aqui onde tu tá, tu consegue lidar até com as tuas dores, até com os teus problemas. Tu já sabe como que tu funciona nesse padrão. Tu tem certeza que tu quer um outro padrão? E aí a gente tem que ter essa clareza e reforçar essa clareza todos os dias. E aí, chegou no C, não tem problema, gente. Volta lá para o planejamento, né? Replaneja as pequenas metas e vai praticando pequenas metas. Porque o errar faz parte do processo. Exatamente. Você vai errar. Você vai errar. Eu fiz um orçamento errado, levei prejuízo nessa festa. Vai acontecer. Você vai errar. A diferença é você insistir no erro ou não. Como é que a outra decoradora tem um preço melhor do que o meu? Como que ela consegue fazer isso?
Porque assim, ó, nós três aqui estamos falando de uma coisa. Quem é que não errou? Nossa Senhora. Aquele que te segue, que atingiu o sucesso e tudo que ele fez deu certo, nós temos que estudar essa pessoa, porque não existe. Você vai errar. A diferença é quem vai aprender com erro, é quem vai aprender com erro mais rápido. E vai saber Também, que... Também. Quem aprender com erro, Também. porque existe também aquela pessoa que erra, faz de novo, erra, não aprende nada. Mantém no mesmo erro. Mantém no mesmo erro. Quando a gente fala de negócios, gente, tudo isso que a gente falou aqui é o essencial. É o essencial. Parece tudo muito fácil, porque eu garanto que muita gente fala isso. Ah, faz um plano do negócio. Ah, faz isso, faz isso. Mas daí vem o principal do negócio. É traçar as metas e fazer Cumprir com que elas aconteçam. É o né? mais difícil. Porque se eu disse que eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer amanhã. Preguiça. Essa aí é a palavra forte. Se eu disser que vou fazer amanhã, tem que ser amanhã, não pode ser... Ah, mas eu faço depois. Esse faz depois faz que você não faça Alguém vai fazer agora. Exato. Preguiça ou medo. O que te causa mais medo? Por que a gente tem medo do escuro? Porque a gente não sabe o que tá ali na frente. Então, como é que tu perde o medo? Ai, mas ontem saiu na live. Ah, como que a gente faz pra aparecer mais, pra divulgar mais? Tem que começar a fazer com que isso seja normal. Tu tem que entender de como funciona. Então, tu vai começar a seguir pessoas do mesmo ramo, tu vai começar a fazer testes sozinhos, tu vai começar a publicar, tu vai entender, compreender o assunto, assim a gente vai perder o medo e vai começar a praticar. O ser humano é assim, né? Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? A gente senta na bicicleta e sai andando? Exatamente. A gente aprende, Só que cai, quando vai, a gente é criança, Dani, tem mais a gente facilidade, não, a gente não desiste. Quando a gente é criança, a gente não desiste. Depois que a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo crenças limitantes, os medos vão aumentando. Até porque isso que eu ia dizer, quando a gente é criança, a gente tem menos medo, né? Exatamente. A gente tem um pouco menos. Imagina o ambiente te coloca um monte de crença limitante, né? De desvalor. Eu não sou capaz de fazer isso. Né, milhares de crenças que acabam travando. E aí tem que identificar isso para conseguir romper e expandir. Senão vai ficar girando no mesmo mundinho o tempo inteiro. E eu acho também assim, ó, que para nós estarmos aqui hoje falando um pouco da experiência que a gente tem de empreendedorismo, né? É porque a gente errou. Claro. E é isso que eu ia falar. Para nós falar de erros. A gente errou. Então, qual é que é o grande conceito e dicas aqui? É que para você que está começando o seu negócio, é pegar essas dicas que a gente vai passar aqui, porque não teve ninguém, como tu falou anteriormente, né? Ninguém que pegou pela nossa mão e falou, cara, aqui para esse caminho tu não vai. Tu segue o A, B, C, D, E. Então, nós lá erramos. Né? Então, para a gente crescer, tem dois caminhos. Ou a gente aprende com o nosso erro, ou a gente é humilde e pede conselho para pessoas mais experientes, para pessoas especialistas nesse assunto. Perfeito. A gente, assim, ó, no meu negócio... A gente, né? A gente fez faculdade, a gente fez curso, a gente leu vários livros. Isso fez com que a gente não errasse? Não. Mas se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria errado muito mais? Com certeza. Né? Então, ele é um aprendizado... A vida ela é um aprendizado contínuo. E o que a gente quer fazer aqui não é ser melhor do que ninguém. É fazer com que aqueles erros que a gente cometeu, vocês que estão começando agora, não cometam. Evitem. Vai ser mais fácil. Então nós vamos falar do quê? Nós vamos falar como fazer um preço, como preparar um material, né? Como fazer uma apresentação do material, como se apresentar nas mídias sociais. Isso aí. Tudo isso a gente vai passar. E tentar fazer com que esse processo, esse caminho seja prazeroso. Porque muitas vezes a gente deixa para ser feliz só quando a gente conquista. Para viver só quando eu vou me aposentar. Só quando eu me aposentar eu vou viajar. Só quando eu conquistar determinado patamar eu vou fazer determinada coisa. Não. A gente, claro, tem que ter clareza onde a gente quer chegar, mas a gente tem que curtir esse caminho. Sabe? Cada meta que eu fazer, eu vou fazer com amor. Eu vou fazer porque eu deixa amo. Feliz, né? Exatamente. Até porque vocês vão refletir qual é o propósito. Pensa, Deus é perfeito. A natureza é perfeita.
Deus não ia colocar cada um de vocês no mundo sem propósito nenhum. Vocês estão gerando valor na vida das pessoas. Pensa o propósito de vocês. Vocês deixam crianças felizes, vocês deixam famílias felizes. Então, realizam sonhos. Realizam sonhos. Então, se vocês pensarem, se vocês tiverem clareza que o propósito de vocês é realizar sonhos, vocês já vão Você tá no caminho certo. Exatamente, já vão passar essa caminhada com mais alegria. E até o que a gente está fazendo aqui, provavelmente a gente não está falando para quem não gosta do que faz. Isso. Né? Porque você escolheu ser decorador. Né? É diferente daquela pessoa. E eu acho que tem que ser apaixonado pelo que faz. Por quê? Porque ele vai abrir. São pessoas que provavelmente abrem mãos de situações da sua família, certo? Muitas vezes deixe lá o seu esposo, o seu filho, a sua esposa, para fazer as realizações de sonho de outras famílias. Né? Às vezes pega a festa para fazer sexta, sábado, domingo, fica ausente, e aí tem criança, e a criança está com febre, e agora eu cuido de quem é que cuida, quem que não posso ligar, como é que eu faço para fazer, eu tenho que montar uma festa, eu tenho que desmontar outra festa. Acho que isso é a realidade do dia a dia dessas pessoas. Esse é outro assunto que a gente pode se aprofundar um pouco mais para frente, né? Porque, assim, são os pilares da vida, né? Um dos pilares é a profissão de vocês, é o financeiro de vocês. Outro pilar é você. Quem é você? O que te deixa feliz? Como está a sua saúde física e mental? E o outro pilar são os relacionamentos. Então, o que a gente precisa tomar sempre muito cuidado para ter equilíbrio entre os três pilares? Porque se a gente focar num pilar só, quero enriquecer, e vou focar só na minha profissão... Vai abrir mão de outros pilares também importantes. Acaba... danificando outros pilares. Uma coisa importantíssima que eu tava pensando aqui agora é que a gente não passou o que é a Responde Aí a Decore. Se empolgamos aqui. A gente tá aqui, a gente já fez a live, a gente já teve a primeira resposta na quinta-feira. Só que a gente explica, as pessoas que estão aqui vendo a gente hoje ainda não sabem o que é o Responde Aí a Decore. Puxa o balão, vamos lá. O Responde Aí a Decore é um projeto que a gente criou, que toda terça-feira, às 6h30 da tarde, a gente vai fazer uma live. E nessa live, vocês decoradores, vocês do ramo de decoração, ou de qualquer outro ramo que tenha necessidade, vão escolher um tema para que o nosso grupo de profissionais, não necessariamente vai ser nós três, pode ter mais profissionais se a gente precisar, vai responder esse tema para vocês. Em um vídeo, que aí sim, esse vídeo vai ao ar toda quinta-feira no nosso canal do YouTube. Tá, então esse é o projeto inicial. O que é? Responder aquilo que vocês vão perguntar para a Decore. Lá na live que a gente fez semana passada, ganhou precificação. E a gente respondeu na quinta sobre precificação. Terça-feira, que no caso é amanhã, a gente vai fazer uma live de novo, às 6h30 da tarde. Interagem, pessoal. E vocês vão escolher o que vocês querem. Agora a gente vai partir para uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou passar para vocês aonde que eu já errei. Que eu sei que, como eu falei, que todo mundo erra. Aonde eu errei e o que eu acho que muita gente erra. Vamos lá. Boa parte da minha carreira, né, eu trabalhei com a precificação totalmente errada. O que é trabalhar com a precificação errada, gente? É comprar um produto, fazer uma operação, vender ele, e esse dinheiro que entra não é suficiente para cobrir os gastos. Mas como que a gente não nota isso? Como que a gente... mas como é fácil? Não é fácil. Porque assim, quando a gente está fazendo... Vamos falar direto pro decorador. Ele foi lá, ele comprou o balão, ele comprou a tesoura, ele comprou o grampeador, ele comprou o painel, ele comprou os móveis, ele foi lá, ele montou. Tudo isso tem um custo. Né? Aí ele fez o seguinte, comprei o balão lá, o saco de balão tava R$10, o grampeador, botei R$10, vou dar um exemplo bem básico, como eu falei para vocês, que a gente vai falando uma linguagem bem básica, né? Comprei o balão por R$10 e fui lá e vendi por 20 na decoração, eu ganhei 100%. Eu não ganhei 100%. Porque vai ter os custos de combustível, vai ter os custos da pessoa, do trabalho da pessoa tá sendo que ela botou ali. No meu caso, como eu fazia um produto, né? Então eu tinha um produto de transformação. Então eu comprava um material, aplicava a transformação nesse material e vendia. Então, se eu faço o preço errado, o que vai acontecer? Quanto mais eu vendo,
mais prejuízo vai gerar para mim. Mas dependendo do tamanho do erro, demora-se mais para notar isso. E isso vai girando, vai girando. Se o meu erro de preço é negativo, mas ele é pouco, como o giro do dinheiro, ele entra e sai, ele entra e sai, ele entra e sai, ele demora mais para notar. E aí o que acontece? Tu trabalha e nunca sobra dinheiro. Se não sobra dinheiro e você não está gastando, que é um outro problema, CPF, né? Pessoa física e pessoa jurídica, elas têm que ser separadas. Se eu tenho uma empresa, o dinheiro é da empresa, o dinheiro não é meu, o dinheiro é da empresa. Meu dinheiro é o que eu recebo de salário no final do mês. Então, se não está saindo por um lugar errado, ele não está entrando da forma certa. E aí, qual é a forma certa? Vocês viram quinta-feira. Qual é a forma certa de precificar? Né? E eu acho que muita gente, né, mas por boa parte da minha carreira, eu precifiquei sempre muito errado. Produzia muito, trabalhava muito, gente. E no final do mês nunca sobrava. Meu Deus, a minha mãe dizia assim, meu Deus, esse menino trabalha tanto, nunca tem dinheiro. Quantos passam por isso, né? Quantos passam por isso? Vocês viram no nosso vídeo de quinta-feira a diferenciação entre markup e margem. Uhum. Né? Então, ali, muitas vezes a gente se engana, né? Do que é margem? Eu comprei por 5 e vendi por 10. Tô com uma margem de 100%. Então, isso não é lucro. Uhum. Isso é markup. Uhum. E uma coisa que a gente comentou também na live, na resposta de quinta-feira, e a gente vai voltar a frisar um pouquinho aqui, é o seguinte. Às vezes tu estás trabalhando com preço, sem ter uma noção ainda estrutural, sem ter uma planilha, tá fazendo ainda no caderninho, as continhas. Não, ainda que se estiver fazendo no caderninho, ainda tá Muitas fazendo, né? vezes, nessa cardeneta, né? Vamos falar assim, na época da cardeneta, né? Você deixa passar situações que você não previu. Uhum. O que é a dica? Tudo que ficou fora da tua planilha orçamentária para te bolar um preço, tu tem que anotar. Isso aqui eu não anotei no outro, mas agora eu vou anotar. Então, é a primeira dica. Uhum. Então, tudo que falhou ou furou do teu esqueleto orçamentário para gerar o orçamento e o custo e o preço, você tem que anotar. Uhum. Então, é a primeira dica que eu dou aqui. Uma outra dica também, muitas vezes assim, ela tá com o preço certo, ela tem um markup, só que ela não definiu, e isso é uma coisa dos empreendedores, tá? Não definiu o seu prolabore, a sua retirada. Uhum. Então, o que acontece? Você conseguiu colocar preço, conseguiu colocar um lucro, só que chegou no final do mês, eu fiz X festa e não sobrou. Na verdade, já foi, né? Cara, sobrou sim. Só que quando entra de pouquinho, você tira de pouquinho. Eu também errei muito nisso. Você tira de pouquinho. Então, na realidade, o teu negócio deu lucro. Uhum. É a sua gestão financeira que tá errado. do seu CPF que não está contribuindo com o CNPJ da sua empresa. Então, não tem nada a ver com preço. Uhum. Não tem nada a ver com venda. Tá dando lucro o seu negócio. Então, principalmente para quem trabalha no varejo, que vai receber, fez uma festa, ganhou lá, vou chutar aqui, R$300, R$500, a pessoa vai lá e paga no final da festa, certo? De sexta a domingo, a pessoa juntou lá R$1.000. Na segunda-feira, lá, aí vem aquela questão que a Paty vai falar posteriormente, aquela questão de, eu não precisava comprar isso, mas eu vou comprar, porque eu tenho R$1.000 hoje, que é segunda-feira. Tá o dinheiro na mão, né? Tá ali na mão, deu lucro o negócio. Dá pro filho R$50. Daí foi lá e comprou uma coisa desnecessária, um exemplo. Já misturou. CPF, CNPJ, com desejos aonde que não precisa. Aonde que ela teria definido isso? No orçamento. Não, no custo. Aonde que ela teria definido quanto que ela pode pegar? Na definição do Prolabore. Exatamente. No plano de negócio. Plano de negócio. Então o meu negócio nos próximos 3 meses é o seguinte, eu vou fazer uma retirada de R$1.500. Bom, se a minha retirada é de R$1.500, certo? Certo. Quantas festas eu vou fazer dentro desse mês? Eu vou fazer 4 festas, ou seja, uma por final de semana, eu tenho que colocar o meu custo de R$1.500 dividido por 4. A gente fala assim, a gente vem da indústria de transformação, né, Nelson? A gente pega um... Sim. Não é fácil, mas é mais fácil do que o decorador, porque ali é o trabalho dele. Ele tá botando valor naquilo que ele faz. Tá certo que ele tem as coisas que ele monta, mas normalmente ele não vende aquele produto. Serviço. É um serviço que ele tá prestando. É mais difícil de a gente precificar. E aí é onde ele comprou um móvel lá, pagou numa mesa R$400. Aí ele foi lá e alugou uma vez e ele usou de novo.
quanto que tem que se gastar para cobrar. Então, que são os fica investimentos, mais difícil, né? Fica mais difícil. Mas se a gente não botar... Se tivesse a clareza antes, é mais fácil tu Isso. chegar no Perfeito, objetivo. porque perfeito. assim, Se ó, tu não tem lá- essa clareza, que eu preciso de 6 festas para chegar no meu Exato. Prolabore, eu não E vou aí chegar. a gente já tá falando de ponto de equilíbrio. Exato, lá no do nosso seu barquinho, plano de negócio, né? lá no nosso barquinho no início, que a gente Isso. falou, ó, fez o plano de negócio, a gente ia botar lá, ó, eu preciso fazer, a minha meta é fazer 5 festas por mês, Exatamente. ao valor X, disso eu tenho um custo tanto, eu tenho que vender a tanto para ter um Prolabore de X. Isso. Se eu fiz isso, depois eu vou correr atrás para que essas coisas aconteçam. Se eu fiz 6, legal. E aí o que acontece às vezes quando fez 6, quando fez 7, quando fez 8? Se empolga. Não, e ela faz o seguinte, ela disse que se ela fizesse Aí 5, gasta mais do que recebe. ela disse que se ela fizesse 5, ela ia tirar 1.000. Mas aí ela fez 7, ela tirou 1.800. E aí, sabe o que acontece? Isso é uma coisa muito interessante. Quando chega nesse estágio que a pessoa gasta o que não recebeu, isso é bem comum acontecer, tá? Uhum. Lá em casa também aconteceu muito tempo isso, não sei se na casa de vocês também, Bastante. certo? Tu acaba, muitas vezes eu vou usar a palavra, se prostituindo, porque para te conseguir agora se manter o Uhum. teu padrão, olha só o que eu tô, onde nós estamos chegando, para se manter o teu padrão, tu tem que fazer, tu tem que fazer mais festas agora, Uhum. com aquele mesmo preço, muitas vezes, e aí o teu negócio acaba não estando mais dando lucro, por uma questão pessoal que tu colocou à frente do teu negócio. Uhum. E isso é uma coisa, assim, é muito fácil de cair. Uhum. Muito fácil de cair isso aí. E vocês estão vendo que nós estamos falando aqui de erros que a gente cometeu. E Perfeito. normalmente são. Essa questão do gasto é ligada à emoção, né? Isso aí. Gerenciamento de Isso emoção. aí. A gente não gasta, a gente não toma atitudes precipitadas pela razão. Se a gente para, reflete e Exato. faz. A gente toma atitudes precipitadas, Tá na errôneas mão, né? pela Tá emoção. aqui, eu já posso Exatamente, gastar. Emoção, E aí a famosa compra consciente, né? E isso é difícil entrar nas nossas mentes muitas vezes. Uma vez um cara falou pra mim assim, ó, acho que uns 2 anos atrás, eu fui numa palestra e o cara falou que o segredo da fortuna é a disciplina. E ele tem toda a razão, porque tudo envolve a disciplina. Sim. Porque se eu disse que eu só vou ganhar 1.000 e eu tenho que, mesmo estando com 50 mil, eu só posso gastar aquele 1.000, é disciplina. É isso aí. Eu me propus aquilo. É. Né? Então é disciplina. Se eu disse que eu vou trabalhar para fazer 5 festas por semana e eu disse que eu tenho que fazer isso, é disciplina. Eu preciso fazer isso. E eu acho que uma dica também legal aqui, fugindo um pouquinho, mas eu acho que vai servir também, se você procurar entender a forma de como que tu pode vender esse produto, esse serviço, né, de decorador, porque do outro lado tá uma pessoa, tá uma família que vai realizar o sonho de um filho, de uma filha, ou de um casamento, etc. Então é a realização de sonho. Se souber trabalhar, conhecer as pessoas, fazer um trabalho bem persuasivo de vendas, né, e utilizando da emoção inteligente, né, eu acho que você pode ter ganhos assim bem expressivos. Nós estamos falando mais de estratégia de marketing daí. Isso, Na verdade, os dois, eles vêm em áreas mais específicas. Eu venho auxiliar vocês nessa área de gestão de emoção, de mudança de mentalidade, de identificar padrões comportamentais. Então, se tu olha para aquela família, eu, sou analista corporal, eu olho para uma pessoa, eu já identifico qual é o padrão comportamental. Se ela quer que eu venda com razão, se ela quer que eu venda com emoção, se ela precisa entender o método que eu fiz para chegar lá, se ela precisa de perfeição, se ela precisa sentir o produto. Então, tu vai identificar cada padrão de cliente, Ou se ela só quer tu preço, vai, né? ou se ela só quer preço, como que tu vai chegar E isso lá no nosso plano de negócio, mais uma vez, Mapeado lá. eu vou escolher meu público em primeiro lugar, né? Exatamente. Eu não, aquele que disser que atinge todo mundo é muito difícil, tá? Eu vou dizer que é quase que impossível. Eu vou escolher meu público. E aí, cada público ele está disposto a pagar um valor. Mas também cada público está disposto a receber um tipo de serviço. Isso. Qual é o serviço que você tem capacidade de entregar? Qual é o público que você se identifica mais? Aí você vai escolher.
Uma coisa também, eu tô com um negócio que depois eu quero compartilhar com a Paty aqui, tá? Mas uma coisa interessante pra gente falar aqui, para não fugir dos trilhos, né? Muitas vezes você foi lá, fez o orçamento, não fechou. Aí acaba ficando frustrado, não sabe trabalhar com não, muitas vezes. Aí tenta mais um orçamento, não consegue. E assim, aí daí vai lá uma pessoa e fechou você fez uma festa lá por 1.000 e tem uma pessoa que fechou a festa que você ficou sabendo por 650. Pô, mas isso aí não paga nenhum custo. Não olhe para isso. Foque no seu negócio. Não perca atenção para esses detalhes. Uhum. Não queira se igualar com aquela negociação. Não queira. Se o teu negócio, para te ficar sadio financeiramente, para te fazer as suas retiradas de Prolabore é 1.000, não vai fazer por 650 para se igualar, que não vai dar certo. Uhum. Porque aquele que está fazendo por 650, a gente não sabe o motivo que levou a fazer aquela festa por 650. Uhum. Pode ser que ela precise de caixa para aquele momento, pode ser que ela estava utilizando do estoque que ela tinha em casa, Uhum. que daí conseguiu que aquela festa ficasse mais em conta. Então, muito cuidado com essas armadilhas que a gente não entende do nosso dia a dia, querer se igualar a situações que estão muito fora de um padrão. Perfeito, perfeito. Nós até estamos conversando aqui em off, que a gente mais pra frente vai dizer que hora se dá um desconto, Isso. que hora se faz uma promoção. Tenho certeza que vocês devem ter essa dúvida, né? Quando que eu posso fazer uma promoção? Quando que eu posso fazer um desconto? E é exatamente A nesse caso. precificação vai te falar isso. E num caso desse, se você tem certeza que o seu preço tem que ser 1.000 e aquela pessoa fez por 600, a gente não sabe a situação daquela Isso, pessoa. isso, Se eu fizer por 600, eu sei a minha situação. isso. E eu sei que eu não posso. A partir do momento que eu fiz para ganhar o cliente, eu já errei. Então, eu quero fazer uma pergunta agora para a Tati aqui, é o seguinte, porque isso já ocorreu muitas vezes comigo. Aquela sensação de culpa. Por quê? Eu já tive muitos momentos na minha vida profissional que eu tive que viajar, me ausentar da família, dos meus filhos. Eu sou um cara muito família, muito família, né? Eu me rotulo assim como um cara família. E eu fiquei muitas vezes assim abalado, oprimido, quando eu sabia que tinha que fazer uma viagem, que iria ficar tempo fora. E eu acho que essa sensação que eu tive, que hoje eu estou melhor, acho que muitas decoradoras passam por esse tipo de sensação, né? No momento que se afastam de casa e deixam nos finais de semana, principalmente que seu marido, o seu filho está em casa, tem que se ausentar para a realização de sonho de outras pessoas, né? Eu acredito que sim. Eu acredito, inclusive, que seja um dos maiores índices para elas mudarem de profissão, para elas desistirem da profissão de decoradora. Eu Perfeito. acredito que esse seja uma das maiores causas, né? E isso realmente é conflituoso, né? Porque tu tá lá fazendo a festa, fazendo a felicidade de outras famílias, enquanto teu filho tu deixa com qualquer um, deixa com a vizinha, ou deixa, né? Tu gostaria de estar no fim de semana com teu filho. Então, o que eu digo? A partir do momento que tu tem clareza do teu propósito, é isso que eu quero? Eu sou feliz sendo decoradora? Então, tu já vai passar uma questão... uma vibração de felicidade para tua família e aquela questão que a gente falou dos pilares anteriormente. Tu vai ter que fazer um equilíbrio. Se eu me proponho a passar o fim de semana em casa, qual é o momento que eu vou ter, né, para cuidar desse pilar família, para cuidar desse meu filho, dessa minha família? E aí é só questão de planejamento. Só que muitas vezes a gente leva no piloto automático. A família já é minha, né? O filho já é meu. Semana que vem eu fico com ele. Durante a semana eu fico, só que daí durante a semana que era o momento para tu ficar com teu filho, tu tá ali resolvendo no celular as coisas, chegou um orçamento novo, chegou um cliente novo. Então, assim, realmente tu ter esse tempo específico, como ter um trabalho, sabe? Tu vai deixar separado esse tempo. Todos os dias, das 6 às 7, eu largo o celular, eu largo tudo e eu estou inteira com a minha criança. Numa aula de psicanálise com um doutor muito famoso, a gente fez a pergunta: doutor, a criança fica em casa, vai para a escola às 6 da manhã, almoça lá, muitas vezes janta e só vem para casa praticamente para tomar banho e para dormir.
De quem é a referência? Da escola ou da família? E a gente pode colocar isso para essa, né, para essa realidade dessas mães decoradoras. A referência é da família, a referência é a mãe. Por menos que ela fique 30 minutos com o filho, a referência é a mãe, o espelho é a mãe, o espelho é o pai, o espelho é a família. Então, assim, não vejo problema nenhum se o sonho é ser decoradora, se o trabalho é ser decoradora, desde que tenha um planejamento familiar, desde que ela tenha um tempo de qualidade com essa criança e que tenha uma entrega, né, que ela demonstre realmente o amor por essa criança, e a criança vai estar feliz, e a criança vai estar equilibrada, porque ela entende que é o trabalho da mãe. Assim como eu atendo mulheres que precisam viajar para a Europa por longos períodos, por 20 dias, e aí a gente faz todo esse acompanhamento, porque essa questão emocional é muito dolorida. Mas minha filha fica chorando. A hora que eu saio de casa, ela está grudada na minha perna. Gente, é a coisa mais difícil que tem para uma mãe, é tu sair para trabalhar e deixar o teu filho chorando em casa e tu desgruda ela de ti e entrega para outra pessoa. É muito triste. Por isso que a gente tem que estar preparada, por isso que tem que ter clareza. É isso mesmo que eu quero? Sou apaixonada nesse trabalho? Então vou organizar minha vida pessoal também, para que os dois caminhem em equilíbrio. Mais uma vez entra a disciplina, né? Porque se tu tá disposto, pelo que eu entendi ali, tu vai separar, se tu não pode estar naquele período, Exatamente. Tu vai separar um outro período para estar com a família. Equilíbrio. Mas tem que ter disciplina para aquele período estar com a família, né? Isso é uma coisa bem interessante, relevante, né? Do que a Paty comentou aqui, porque dessa dor, um exemplo dessa mãe, né? Ou desse pai que se afasta da família aos finais de semana para montar as festas e sonhos de outras famílias, pode ser que, se houver um planejamento, se houver uma disciplina, se houver uma reorganização familiar, pode ser que o marido também olhe para a esposa dele que trabalhe desse jeito, né? Frenético aos finais de semana, e ele também procure de alguma forma auxiliá-la, a dar apoio para ela, né? Para que quando ela volte, existe um lar. Porque assim, tem que separar as coisas. Uma coisa é profissional, mas a sua base não é a sua casa, é o seu lar. E dentro do lar, tu tem que ter esses pilares que te dê apoio. Porque muitas vezes uma decoradora pode desistir do seu sonho, porque ela não está bem dentro do seu lar. E eu não tinha pensado nisso. Com certeza, muitas desistem. Também, né? Muitas desistem por causa disso, né? Final de semana eu não aguento mais, deixa minha família em casa, depois chega e tá todo mundo de cara virada, né? Ou pode ser uma oportunidade para a família se juntar para aquele negócio se tornar ainda mais profissional. E que eu também conheço, família inteira trabalhar para isso. Que eu também conheço vários clientes nossos na Decore, que a família inteira trabalha junto. Isso. A família inteira trabalha. Quando os filhos são pequenos, a questão é um pouco mais delicada, né? A gente tá levando o filho junto, porque tem horários. Nós temos uma cliente que faz parte do grupo Adecore, agora a gente faz parte do grupo Adecore, porque é uma decoradora que é parceira da Decore, e vocês vão ver bastante ela nos nossos projetos. Ela tem um casalzinho de gêmeos e tá sempre junto com ela, tá sempre... o marido trabalha junto, faz parte já É isso aí. A questão é ter clareza. Clareza, equilíbrio, apoio. Né? Apoio, né? Exatamente. Acho que o apoio familiar, para quem é um decorador ou decoradora, eu acho que é um pilar, é uma base assim, fundamental. Porque vai se onerar de tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que temos hoje na nossa vida. Ele não volta mais. Então, se aquele tempo passou, tu não ficou com a tua esposa, com o teu filho, tu não consegue mais recuperar isso. É verdade. E muitas vezes, como é que tu pretende recuperar isso? Comprando coisas que tu não consegue nem pagar, porque daí tu vai ter que fazer mais festas. Então, olha como uma coisa puxa a outra, né? Uma Acho que bola a Paty tem mais... Uma bola de neve. Na verdade, o tempo e a família, né? São as duas coisas mais preciosas do ser humano. E quando tu notar que isso fez falta, já passou, né? Passou. Exatamente. É mais uma coisa que eu posso contar. E os boletos vão chegar. É mais uma coisa que eu posso contar da minha vida, né? A minha filha morou com a mãe dela durante 4 anos, né? Quando eu me separei da mãe dela, ela tinha 1 aninho. Tinha 4 aninhos. E eu fiquei aí quase 4 anos vendo a minha filha uma vez a cada 3 meses. E na época, muito trabalho pra cima e pra baixo. Ela morava numa cidade ou noutra. Eu nunca notei
Aí depois ela veio morar comigo. Ela mora comigo desde os 8 anos. Mas esse período que eu fiquei me faz mais. uma falta. Exatamente. Me faz uma falta e eu me assim, ó, às vezes me martírio por causa de eu ter perdido aquela... E não tem mais como voltar. Não tem mais. Não volta mais. É. E se pensar, o que é mais importante na tua vida? Uhum. É tua família, é tu, a Ana, é tua filha. E era uma coisa só assim, né? Era só ter tirado um tempinho. E muitas vezes com a família a gente peca. Porque a gente acha que ela é nossa. É. Sabe? Já é minha. Não precisa mais atenção. Não preciso lutar por ela. Não precisa mais Exatamente. atenção. Pelo financeiro eu preciso lutar, pelo profissional. O resto tudo a gente faz planejamento. Né? A gente está falando para fazer planejamento profissional, mas e o meu planejamento pessoal? Primeiro lugar, meu planejamento pessoal, né? E do pessoal eu consigo encaixar o meu profissional. Perfeito, perfeito. E os dois estão em sintonia. São total. pilares, né? Se não houver esse casamento nesses dois pilares, não tem como dar certo. Seja o seu negócio ou seja a sua família. Perfeito. Acho que já estamos na parte final Estamos aqui, finalizando, né, Daniel? Eu vou deixar aqui uma dica, tá? Do empreendedorismo. Tenha medo de perder, mas tenha desejo de ganhar. Essas duas linhas, elas têm que estar muito próximas. Porque se tu não tem medo, tu vai fazer muitas coisas no impulso sem pensar, sem plano. Tu quebra. E se tu também não tem o desejo de ganhar, tu vai ficar no piloto automático. Qualquer lugar serve. Então vou deixar essas duas metáforas para a gente pensar e refletir sobre ela. Gente, está acabando o nosso tempo. Mais uma vez eu vou falar para vocês do nosso novo projeto. Toda terça-feira, live 6h30 da tarde, para que vocês passem para a gente quais são as dificuldades que vocês têm. Nas quintas-feiras, às 6 horas da tarde, vai estar o nosso videozinho respondendo a pergunta de vocês no YouTube. Esse, lá no próprio YouTube, é onde também vai estar o nosso podcast. Então, para que vocês sempre fiquem sabendo de tudo que a gente está fazendo, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficar sabendo de tudo. Tá certo, pessoal? Esse foi mais um Podfest Adecore. Até mais, pessoal.